O Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime, tanto de improbidade como de crime comum. Cacai, vamos começar pelo começo. E o começo são as joias do sultão. Que eu vi que você escreveu um artigo, você falou, não queria falar disso, mas vou falar porque não tem como, né? Cada dia um sai um escândalo negócio. assim, tão absurdo, né, Cacai? Você fala disso. Todas as provas, se precisa mais de prova. Então, assim, tem tudo, né? Uma coisa que impressiona, por isso eu comecei dizendo que não queria falar, porque parece que cada vez que determinados assuntos estão se consolidando, aparece um novo escândalo, né? Até hoje eu vi uma charge muito boa, aquele deputado mineiro que desonra Minas Gerais lá, falando para o Bolsonaro assim, já arrumei outro motivo para esconder, para passar por cima das joias e tal. Mas acontece que esse caso tomou uma dimensão muito grande, realmente. Eu até brinquei hoje, o título do meu artigo é assim, tá ok? Não, tudo jóia, né? Quer dizer, tudo jóia. Aquela expressão famosa do Bolsonaro. O que acontece? Talvez nós não tenhamos facilmente um caso que, pelo menos, o crime de descaminho e peculato estejam tão comprovados, né? Assim, o passo a passo feito pela Estadão, que foi quem levantou a matéria, até onde eu sei, ele é muito impressionante. Ele demonstra claramente que houve ingerências. Até o mote do que eu escrevo hoje, no Poder 360, é um foco no funcionário público. Quer dizer, você vê que o Guedes e o Bolsonaro sempre bateram na necessidade de tirar a estabilidade do funcionário público. É óbvio que esse cidadão... A regra seria, Renato, você não precisar elogiar quem está fazendo o seu papel. Mas no Brasil tão conturbado, você vê um funcionário público agir com tanta dignidade, merece os nossos elogios, merece ressaltar isso. E é claro, ele poderia fazer até com risco de perder o emprego, mas, no fundo, a estabilidade permite isso. Quer dizer, o funcionário público tem que ter estabilidade para poder fazer o enfrentamento. Esse caso é impressionante que ele enfrentou um embaixador, enfrentou os seus pares, enfrentou o chefe direto, enfrentou o secretário da Receita, um ministro de Estado. É uma coisa incrível. E o próprio presidente da República, que ousou mandar um avião da FAB lá para poder pegar esse material. Então, assim, a gravidade, inclusive hoje está colocando, como ela colocou no WhatsApp, que tem muita gente, acho que eu não faço também delicadeza de dizer, a Rosângela Lira, que é uma pessoa muito conhecida, que eu respeito muito, que foi responsável por produtos de altíssimo luxo no Brasil há muito tempo. Hoje ela é uma ativista desde o começo da campanha do Lula, apoiou o Lula o tempo inteiro. A Rosângela Lira fez um post em 2 grupos que eu faço parte com ela, dizendo que ela conhece profundamente joia, e ela conhece como ninguém no Brasil, e que essas joias valem muito mais do que os 16 milhões. Olha só. Um ponto que eu até vou pedir a ela para repassar para vocês. Falou, sim, por favor, Cacai. E ela é uma pessoa que entende profundamente disso. Essa joia é uma joia da Chopard, e ela foi representante por anos de uma dessas grandes marcas aqui e tal. Então, assim, a coisa vai tomando um vulto grande, porque você tem aí um abuso evidente por parte de funcionários públicos e o dedo do Bolsonaro muito claro, muito evidente. Inclusive, aquela fala do ministro que conseguiram resgatar, eu acho que a imprensa está fazendo um trabalho fantástico, aquela fala que diz que não, essas joias eram para a primeira-dama. Então, nós temos que agora esse ingrediente que é um pouco mais difícil, porque é óbvio que se você tem presente desse valor, ainda mais que agora a Rosângela dizendo que soube muito disso, e contando também que foram feitas 151 viagens para aquela região por parte de autoridades do governo brasileiro, há que se investigar a questão da refinaria. Não tem como não investigar. O que acontece, Dri, é que quando você vai investigar um crime, se houver, não estou dizendo que há, estou dizendo que tem que investigar, dessa gravidade em outro país, existe uma série de dificuldades adicionais, porque você tem imunidade, evidentemente, ainda mais vindo do país que vem, que já é um país fechado para qualquer tipo de investigação.
Mas tem algo que eu até coloco no meu artigo de hoje. Tem muita gente que sabia dessa história, tem muita gente que estava acompanhando, e tem muita gente indignada, e que agora não tem mais medo, vamos chamar assim, da gestão Bolsonaro. Como é que a casa costuma cair numa história como essa? Basta alguém que participou, que viu o valor desse funcionário público da Receita, que resistiu. Até uma cena que passou em todos os jornais, que o cidadão fala assim, não, estou aqui no telefone com o seu chefe. Ele falou, eu não posso falar o celular. Quer dizer, claro que ele até podia falar o celular, não estaria cometendo nenhuma improbidade e tal, mas ele sabia que aquela fala seria uma fala, ela sim, uma fala improba. Então, eu acho que a investigação, que eu conversei com algumas pessoas, autoridades que estão não coordenando a investigação, mas que estão acompanhando a investigação. O Flávio Dino foi muito preciso ao determinar a abertura exata, e na abertura do inquérito que ele pediu, fala em peculato, fala em descaminho, mas fala em lavagem de dinheiro também. A lavagem, para ser caracterizada aí, no meu ponto de vista, tecnicamente, teria que dar 2 passos adiante para investigar a corrupção. Então, eu penso que esse caso é um caso que tomou uma dimensão muito grande. E tem uma coisa interessante, viu, Renato? Às vezes, quando você pega uma coisa mais sofisticada e tal, aquilo não fala direto ao homem comum, ao homem que está lá com a vida dele corrida, que não tem tempo de parar para acompanhar algumas denúncias, né? Você tem... O Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime, tanto de improbidade como de crime comum. Mas as pessoas cansam um pouco e também não conseguem acompanhar, às vezes, no detalhe. Essa questão das joias, não, ela chama atenção. Ela é uma questão que paralisou mesmo. Assim, onde você vai hoje, eu sou advogado criminal, onde eu vou, as pessoas vêm perguntar, Cacá, o que você está achando? Que coisa é essa? A pessoa não precisa saber o que é descaminho. Sabe apenas que houve você imagina, no momento em que o brasileiro não consegue comprar o gás, que está com dificuldade de pagar a escola do filho, que está com dificuldade do dia a dia, você vê falar num presente de 16 milhões. E, além disso, a disfarçatez com que esse povo trata, sabe? Assim, a coisa pública foi apoderada por eles. Eles não tinham nenhuma, essa que é o mote principal da discussão que eu acho que nós devemos ter. Claro, questão criminal, eu confio que vai haver investigação. Porque agora, Dri, não existe hipótese de trocar o superintendente da Polícia Federal para ir abarrar a investigação. Vai ser feita a investigação. Essa que é a questão. Quer dizer, aqueles mecanismos que foram feitos, você veja bem, esse cidadão, que ao que tudo indica, também não estou acusando, mas o diretor da Polícia da Receita Federal lá, que parece que ligou para tentar interferir e não conseguiu, eu vi no jornal ontem que ele foi demitido na época. Por quê? Porque não conseguiu. Tentar já é um absurdo. Porque essa cadeia que eu digo agora, é uma cadeia causal e de responsabilidade, isso aqui agora tem que ser investigado, né? Quer dizer, até onde esses mulas, a gente sabe o que é mula quando a gente vê a matéria lá, assim, um menino que leva droga porque o pai está preso e a quadrilha obriga ele a levar droga e ele, como mula, coitado, é preso e pega uma pena de traficante. Porque esse tipo de mula, especialmente se for negro e da periferia, ninguém está nem aí para ele. Agora não, agora nós estamos mexendo com mulas chiquérrimas, né? Militares, de alta patente. Alta patente. Eu achei muito boa uma charge que eu vi ontem, que assim, foi captada a conversa de pilotos da FAB. Tudo jóia? Não, metade é cocaína, entendeu? Essa é muito boa, né? É muito boa. Então, eu acho que nós chegamos agora num ponto interessante, que é um caso que paralisou o país, que está movimentando a grande mídia, e que acho que chegou no povão. Assim, eu estou vendo isso. Ontem eu fui num museu aqui, vendo a exposição fantástica que está acontecendo na República, e tinham lá pessoas, claro, interessadas em arte, são pessoas um pouco mais de sensibilidade, mas pessoas que estão longe do mundo do jurídico, que estão mundo, até mesmo do mundo político, em estrito senso, e que 3 pessoas vieram falar comigo, Cacai, que coisa grave, que coisa inacreditável. Porque, veja bem, quando você tem um presidente da República que apodera da coisa pública, como se particular fosse, isso, no fundo, isso é um tapa na cara da sociedade brasileira, né? Nós que acompanhamos, que tantas vezes debatemos
os diversos crimes mesmo que cometeram, ou abusos que cometeram esses bolsonaristas durante o governo, nós temos que ter a noção de que agora tem uma coisa que falou para a população. Olha, ontem eu tive uma conversa com um advogado de uma das pessoas que estava presa em tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ele me deu informação que me causou espécie. Eu até vou tentar conversar com algumas pessoas do Supremo e que estão acompanhando o inquérito mais de perto. Diz que parte dos bolsonaristas que estão presos, eles ficam entre eles, né? Até uma coisa que a gente tentou levantar lá para trás, porque na época da ditadura, quando eles prenderam os chamavam de revolucionários e colocaram junto com os presos comuns, foi que surgiram algumas organizações que os presos comuns falaram, pô, esse povo é muito organizado. Até o Fernando Gabeira falou sobre isso outro dia, porque ele foi preso à época. Porque você prestava atenção na organização. Aqui, segundo me disseram ontem, me disse um advogado ontem, disse que alguns presos, que ficam presos aí, os bolsonaristas, eles se sentem donos do Brasil. Mesmo presos, eles acham que nós somos os heróis, nós estamos resistindo. Então, assim, foi incutido na sociedade brasileira que não existe a coisa pública, não existe a república. Existe um grupo que se sentia dono do Brasil. Esse grupo que está preso e que agora está reclamando da lavagem, que diz que é a comida, está reclamando que tem fila para ir no banheiro, que está reclamando que o banheiro é um buraco, tudo que nós sempre falamos e fomos criticados. Mas eles ainda se sentem donos, fisicamente donos do Brasil. E esse caso da joia é um caso típico. O Bolsonaro achava que era dono. Eu via, 2 dias atrás, uma manifestação de um dos filhos, dizendo, não há nenhuma irregularidade. Isso é uma coisa personalíssima. Um presente de 20 milhões, pode ser mais de 30 milhões. Aí, a Polícia Federal, Renato, você sabe, ela é muito competente quando deixa ela trabalhar. Ela vai poder levantar quais são... Até mesmo outro dia eu vi uma matéria na televisão, não me lembro qual canal, dizendo que foi feita já uma comparação. Quais presentes são dados de Estado? É $200, é $300, é uma coisa de valor simbólico. Quase sempre um presente que representa o país. Exatamente. É uma cachaça, claro. É um quadro, é um aviãozinho, é um balão. É algo que representa, de alguma forma, o país. Um colar da Chopin, que é suíço, não tem nenhuma representatividade para a Arábia Saudita. Então, eu acho que isso aí, nós temos que ter uma série de discussões. Primeiro, a investigação está sendo feita, eu confio plenamente, o ministro Fábio Dino tem feito um trabalho excepcional, com coragem, com independência. Acho que ele vai levar isso a ferro e fogo, com total independência da Polícia Federal, a Polícia Federal fazer a investigação, com acompanhamento do Ministério Público. Porque, veja bem, o que nós temos que entender também é que houve uma modificação na jurisprudência do Supremo, e a partir do momento que o presidente deixa a presidência, ele não mais terá o foro no Supremo. Agora nós teremos um acompanhamento do Procurador da República, que será o responsável para ver se existe elemento suficiente para apresentar a denúncia. Isso mudou. Antigamente, eu sou contra o foro privilegiado, salvo para o chefe dos 4 poderes, dos 3 poderes e mais da Procuradoria da República. Eu acho que esse foro não é republicano, ainda assim com uma série de questões técnicas que não tem por que dizer aqui. Mas, antigamente, os fatos ocorridos durante o mandato, mesmo após o mandato, ficava no Supremo. Nós teríamos, talvez, alguma dificuldade nesse primeiro momento. Agora, não pelos ministros do Supremo, porque os ministros do Supremo têm agido de forma exemplar, especialmente depois de 8 de janeiro. Mas agora não, agora eles não têm mais foro. Bolsonaro não tem foro, o ex-ministro não tem foro, ninguém, que eu saiba, ninguém ali mantém o foro. Então, nós teremos uma investigação com a Polícia Federal fazendo o trabalho, mas é necessário, por isso escrevi esse artigo sobre esse prisma, que a gente comece a discutir também essa visão patrimonialista que é o legado desse governo fascista que nós enfrentamos.